presença agora, nesse segundo momento da aula, por gentileza. Certo? Gente, então, vamos lá. Os próximos minutos da nossa aula, os minutos finais agora, eu vou trabalhar com vocês vou apenas fazer alguns comentários que vão somar ao que já foi colocado no vídeo de pré-aula sobre os aspectos intuitivos da dedução. Só lembrando o seguinte, que a dedução é uma maneira de nós obtermos conhecimento, né? Então, lá no início da nossa disciplina, não sei se vocês estão lembrados, mas eu comentei com vocês algo a respeito disso, né? Então, a gente pode obter o conhecimento a partir de indução, né? Utilizando o método indutivo, ou a partir da dedução. Vimos também que quando nós obtemos conhecimento a partir da dedução, né, esse conhecimento ele deverá ser 100% correto, né? Enquanto que a partir da indução existe um aspecto de probabilidade, né? Então, até usei um exemplo, né? Indutivamente nós podemos dizer que o Sol vai nascer amanhã, né? Amanhã vai ter Sol, porque o Sol vem nascendo ao longo dos últimos bilhões de anos, né? Desde que esse nosso planetinha gira ao redor do astro-rei, certo? Mas existe uma probabilidade, né, de que, de repente, o Sol exploda de hoje para amanhã e aí não tenhamos nascer do Sol amanhã. Besteira. Bom, já quando a gente fala de dedução, aí não, dedução nós temos 100% de certeza, né? Então, quando nós chegamos a uma conclusão a partir do método dedutivo, né, então há um nível de certeza extremamente elevado. Bem, no vídeo de pré-aula, vocês foram apresentados alguns aspectos da dedução. Eu queria só voltar aqui para o nosso slide, né, e fazer alguns comentários. Deixa eu ver aqui onde é que está, meu Deus. Vamos visualizar, tela cheia. E vamos aqui fazer a nossa apresentação, certo? Atenção, compartilhar. Temos aqui dos aspectos intuitivos. Esse exemplo, ele é um exemplo interessante porque vocês estão vendo que é um argumento bem grande, são várias sentenças, várias frases, né? Seriam vários símbolos proposicionais, ao todo 7 símbolos proposicionais. Se a gente fosse construir uma tabela verdade para verificar a validade desse argumento, nós iríamos ter uma tabela verdade com 2 elevado à sétima, que seriam muitas e muitas linhas, né? Então, isso daqui acho que não carece explicação. Vimos nesse vídeo alguns argumentos básicos. Esses argumentos básicos são os únicos? Não são os únicos, né? E você pode até definir os argumentos básicos. Lembrando que cada argumento básico ele deve ser uma tautologia, certo? Então, há a característica que unifica todos esses argumentos que vocês estão vendo aí na tela, é o fato de que todos eles constituem tautologias, né? Modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, etc. e tal. Cada um deles, né, tem suas abreviações. Se você comparar esses argumentos básicos com o que foi visto no vídeo passado, né, no vídeo que substituiu a nossa aula passada, onde eu apresentava apenas a dedução natural a partir de uma perspectiva de inclusão e de exclusão de conectivos, né, nós podemos perceber algumas semelhanças. Por exemplo, no conectivo da conjunção, nós tínhamos uma regra de inclusão de conectivo e uma regra de exclusão. No caso aqui a regra da conjunção, você poderia dizer que a regra da conjunção, nesse aspecto de argumentos básicos, seria uma regra de inclusão do conectivo. Ao passo que a simplificação, né, como argumento básico, ela se encaixa perfeitamente com aquela regra da exclusão do conectivo da conjunção, que a gente viu no vídeo passado, que eu gravei na semana passada, certo? Então, o que a gente pode perceber? Nós podemos olhar para esses argumentos básicos, essa forma como eles foram apresentados para vocês, né? E isso tem em muitos livros de lógica e matemática. Eles são uma espécie de, como é que se diz, de abreviações, né? Ou de outras maneiras de ver aquele mesmo procedimento que a gente viu, né,
que eu chamei de dedução natural, onde nós tínhamos regras de inclusão e regras de exclusão de conectivos, certo? Mais uma vez, eu peço encarecidamente que vocês concentrem a atenção também naquele vídeo, né? Procurem entender bem como é que funciona a dedução natural a partir da inclusão e da exclusão de conectivos, porque ali nós temos um formalismo muito mais rigoroso do que o uso desses argumentos básicos. Não é que o uso dos argumentos básicos seja inválido, né? Aqui há um rigor também, há um rigor muito grande, mas ali nós temos um nível mais elevado de rigor matemático, né? Rigor formal, vamos dizer assim. Beleza? Bom, vamos passar aqui adiante. Vimos também algumas equivalências, né? As chamadas equivalências intersubstituíveis. Observe que eu utilizei aqui essa setinha dupla, que lembra o conectivo da bicondicional. Eu deveria ter utilizado um outro símbolo aí, né, para não haver essa confusão, né, um símbolo de metalinguagem mesmo, que acabou que essa setinha dupla, ela pode passar por um símbolo da linguagem, né, mas a gente sabe que quando se trata de equivalências, né, toda equivalência é uma bicondicional tautológica. Certo? Então, se você fizer a tabela verdade de cada uma dessas FBFs aqui, vocês vão obter tautologias, né? Porque são equivalências. E lembrando que quando eu tenho equivalências, e o próprio nome, equivalências intersubstituíveis, reforça a ideia de que é uma via de mão dupla. Então, se eu tiver a negação dessa conjunção, eu posso substituir por essa disjunção com os dois disjuntivos negados. Ou, se eu tiver essa disjunção com os dois disjuntivos negados, eu posso tranquilamente substituir por essa negação, por essa conjunção negada, certo? E assim sucessivamente com relação às equivalências intersubstituíveis. Existem somente essas equivalências intersubstituíveis? Não. Você pode criar suas próprias equivalências, lembrando sempre de respeitar esse princípio básico. Se você estabelece uma equivalência, né, ela precisa ser uma bicondicional tautológica, né? Se você fizer uma bicondicional entre as duas formas que você pretende que elas sejam equivalentes, certo? Elas precisam ser uma bicondicional tautológica. Vamos avançar aqui, temos mais algumas outras, né? E aqui a gente chegou numa definição do que vem a ser uma fórmula que é deduzível de um conjunto gama de outras formas. Então, eu posso afirmar que uma fórmula φ ela é deduzível de um conjunto de premissas gama, né, se existir uma sequência finita, né, que vai de φ0 até φn de fórmulas, né, as quais a última é precisamente o próprio φ que eu estou querendo deduzir, em que cada φi é uma das premissas ou é obtida por uma das anteriores, né? Então aqui foi aquela última questão que a gente viu no quiz ainda há pouco, certo? E aí a gente viu uns exemplos, né, de como a gente constrói uma dedução. Então, uma dedução, né, certo? Um processo de dedução, você começa com as premissas, né, as premissas são dadas, né, então toda vez que você vai construir uma dedução, essas premissas são dadas, e a partir daqui você vai aplicando as regras de inferência. Nesse modelo que eu apresentei nesse vídeo dos aspectos intuitivos, bastava você seguir utilizando as regras de inferência, no caso, o silogismo hipotético, modus tollens, ou aplicando aquelas substituições, né, aquelas regras de substituições, beleza? Naquele outro processo de dedução natural que a gente viu, que eu apresentei para vocês no vídeo, né, no vídeo que eu gravei a semana passada, você utiliza somente regras de inclusão e de exclusão dos respectivos conectivos. E até a própria estrutura era um pouco diferente, tá bom? Mas qualquer coisa a gente volta a falar sobre aquele processo em outros momentos, beleza? Então, aqui, ó, nós precisamos informar sempre qual foi a regra que nós utilizamos e onde foi, com quais premissas eu utilizei. Você vai observar que à medida que você vai deduzindo essas outras fórmulas, né, você poderá utilizá-las, como por exemplo aqui, ó. Aqui, na linha 9, eu utilizei a linha 8 e a linha 7, que haviam sido deduzidas anteriormente, né, e beleza, certo? Então, você vai utilizando novamente. Então, chegou aqui nessa última linha, né, encontramos a negação de F, que era justamente a nossa conclusão, e
a partir desse processo todo, eu posso afirmar tranquilamente que esse daqui é um argumento válido, certo? Se você fosse fazer uma tabela verdade disso daí, você ia chegar à mesma conclusão, só que ia ser muito mais trabalhoso, beleza? Entendido? Bom, aqui temos outras demonstrações que a gente vai ver futuramente. Deixa eu encerrar aqui e passar para um outro ponto, que era o ponto que eu gostaria de tecer alguns comentários, certo? Só fechar aqui esse programa. Vamos, filho, funcione. Vamos aqui, apresentação. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, certo? Nesses nossos momentos finais, é tentar responder essa pergunta. Por que deduzir? Parte dessa pergunta eu já respondi ainda há pouco, né? Porque a dedução é um processo bem menos trabalhoso, assim, do ponto de vista braçal, do que você construir tabelas verdades, né? No caso da tabela verdade, você tem um procedimento extremamente mecânico, né? E que pode consumir muito tempo de processamento, tá? Eu já estou falando em aspectos computacionais. Já a dedução não. Só que a dedução também tem seus problemas, certo? Então, como diz, não existe almoço grátis, né? Às vezes a gente ganha por um lado e perde por outro, né? Enquanto que na dedução você ganha em simplificação, né? Você não vai ter que construir uma tabela verdade com trocentas linhas, você vai perder em outro aspecto que eu vou já comentar com vocês. Bem, um aspecto interessante da dedução e de suas regras é o seguinte, aqueles argumentos básicos, né, aquelas regras, eles constituem estruturas. E essas estruturas você pode utilizar de diferentes maneiras. Por exemplo, aqui eu tenho a estrutura da regra modus ponens, né? A estrutura da regra modus ponens diz que eu tenho um P, uma condicional, P condicional Q, e vou concluir Q, que é o consequente dessa condicional. Ora, eu posso substituir esse P e esse Q por diversas sentenças, né? Que, se eu utilizar essa estrutura aqui, eu vou sempre chegar na mesma conclusão, né? Entendido? Então, por isso que isso daqui se constitui um argumento válido, né? O modus ponens é um argumento válido básico, o modus tollens também, e todos aqueles outros que a gente viu anteriormente. Então, aqui eu estou dizendo que a proposição P diz que chove, ou chover, ou, né, não importa o tempo. E a proposição Q diz que a rua está molhada, certo? Ora, então eu digo, chove. Se chove, então a rua está molhada. O que é que eu posso concluir? Né? É que a rua está molhada, certo? Então, dito isso, né, eu poderia utilizar quaisquer outras sentenças no lugar de chove, no lugar de a rua está molhada. Se eu seguir essa estrutura aqui, eu deverei sempre obter essa conclusão, correto? Então, isso é a grande sacada de você entender essas estruturas. É por isso que a dedução natural, ela é muito focada no aspecto sintático e não no aspecto semântico. Para início de conversa, quando nós trabalhamos com dedução natural, a gente assume que as premissas são verdadeiras. Então, como já foi colocado várias vezes, de premissas verdadeiras, eu só posso concluir, posso obter uma conclusão igualmente verdadeira, tá bom? Senão eu teria uma falácia. Bom, dando continuidade aqui, para a gente avançar um pouquinho, já está ficando tarde. Aqui eu tenho uma outra estrutura interessante, né? Essa estrutura aqui é o silogismo disjuntivo, que a gente viu lá no vídeo anterior. Então, vamos supor que eu diga assim, eu quero um lápis ou uma caneta. Não quero lápis, né? Então, estou negando a proposição Q. Então, conclusão é que eu quero a caneta. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, nessa sentença, quero lápis, quero caneta, seria o quê? Seria a proposição P e a proposição Q. A negação de P, né, seria dizer, não quero lápis. Eu estou colocando isso para vocês, para que vocês já comecem a se acostumar a analisar os discursos, analisar as sentenças, tentando identificar, tentando encontrar essas estruturas lógicas,
certo? E isso daí vai ser muito útil para vocês verem como é que a gente aplica lógica no nosso dia a dia, tá bom? Bom, então, temos aqui um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte. Um esquema logicamente válido, ele vai gerar outros esquemas logicamente válidos. Ou seja, se eu tiver uma estrutura como essa, φ, disjunção, não φ. Todo mundo aqui já está careca de saber que aqui nós temos o princípio do terceiro excluído, certo? Todo mundo aqui não deve esquecer jamais desse princípio. Então, isso daqui é uma estrutura, certo? Essa estrutura é constituída por uma disjunção, em que eu tenho dois disjuntivos, sendo que um mesmo disjuntivo é negado, certo? Eu posso pegar isso daqui e colocar, por exemplo, no lugar de φ, colocar φ condicional psi, né? Disjunção não φ, condicional psi, por exemplo, certo? Então, o que nós temos aqui? Eu tenho essa mesma estrutura? Tenho. Ah, mas aqui nos conjuntivos, né, eu tenho uma condicional. Mas você observa, você olha para essa sentença aqui, para essa fórmula, e você deve identificar essa estrutura aqui. Então, toda vez que eu tenho uma estrutura logicamente válida, né, e quando eu falo de estrutura logicamente válida, eu estou dizendo que aquela estrutura é uma tautologia, eu posso gerar outros esquemas logicamente válidos. Olha, isso daqui, em disciplinas como circuitos digitais, também vai ser muito útil para vocês quando vocês estiverem trabalhando a história da simplificação de circuitos. Mas isso são cenas para o segundo período, certo? Bom, temos aqui um outro exemplo de uma estrutura, que é uma estrutura válida, ficou assim meio confuso, que está tudo muito riscado aqui, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma bicondicional. Essa bicondicional aqui, ela é uma tautologia, né? Lógico, por ela ser uma estrutura válida. E nós temos aqui uma condicional, o nosso antecedente, essa disjunção, o nosso consequente, esse φ, e a outra fórmula também é uma bicondicional, certo? Só que, nesse caso aqui, o antecedente, desculpa, ele está negado. E aqui ele era consequente e não estava negado. Aqui ele virou antecedente. Ora, essa estrutura aqui, lembra o quê? É a estrutura é a contrapositiva de uma condicional, assunto que a gente também já viu anteriormente. Bem, você deve estar achando estranho que essa disjunção aqui, ela está diferente, ou seja, ela deveria estar assim, a negação, né, de φ, certo? Disjunção, ok? Como era para ser a negação de φ, disjunção psi, correto? Bom, como ela está nessa forma aqui, é porque nós já excluímos essa negação que estava fora dos parênteses, né? Aplicando o quê? Aplicando De Morgan nela, certo? Entendido? Bom, então, recapitulando, acho que tem até um errinho aqui, acho que aqui era para ser conjunção, certo? Bom, tabela verdade versus a dedução. Ainda há pouco eu tinha comentado com vocês que as tabelas verdade, elas sempre vão gerar, é um procedimento mecânico, certo? Então, qual é a vantagem da tabela verdade em cima da dedução? Tabela verdade, como é um procedimento mecânico, então eu tenho já um procedimento para poder verificar a validade de uma determinada sentença, certo? Ainda que seja um procedimento trabalhoso, mas eu já tenho um procedimento definido ali, certo? Então, qualquer que seja o tamanho da fórmula, você vai aplicar a tabela verdade sempre utilizando o mesmo procedimento, certo? Então, você já tem uma receita de bolo, ali já está determinado. Já a dedução natural, você não tem isso. Ou seja, na dedução natural, você precisa saber como começar o processo de dedução. Eu acho que, se você já tiver feito algum tipo de exercício de dedução natural, deve ter se deparado com a seguinte situação. Você tem lá a sentença, né? E aí, qual é a primeira regra que eu coloco? É uma regra de inclusão ou uma regra de exclusão de conectivo? É um modus ponens, um modus tollens, enfim, por onde é que eu começo? Então, isso é onde a dedução natural perde comparado com a tabela verdade.
como eu disse anteriormente, nem sempre a gente nem sempre a gente ganha sempre, né? Ou seja, não existe almoço grátis. Sempre a gente vai estar pagando alguma coisa. Então, ao passo que na dedução natural eu tenho uma certa facilidade para o desenvolvimento do cálculo, né? E comparado com a tabela verdade, que é trabalhosa, né? Na dedução natural, eu não tenho um procedimento efetivo que informe sobre a maneira de obter uma dedução. Ou seja, não existe uma... Quando eu falo de procedimento efetivo, eu estou me referindo a um algoritmo, né? Você olha para a tabela verdade, você enxerga tranquilamente que é possível você algoritmizar aquilo dali, certo? Já na dedução natural, não. Aliás, na dedução não existe isso. Por quê? Porque você pode começar um processo de dedução de diferentes maneiras. Você tem ali um conjunto de regras, né, seja elas de inferência, seja elas de substituição, e você pode aplicar elas de diferentes maneiras. Então, não existe um procedimento efetivo, certo? Então, esse é o grande problema da dedução, apesar de que a dedução se assemelha muito com a forma como a gente raciocina, certo? Gente, para finalizar esses comentários a respeito dos aspectos intuitivos da dedução, só queria deixar claro para vocês o seguinte: quando a gente está trabalhando com dedução, né, em geral, nós utilizamos esse símbolozinho aqui, que é a catraca, né? O que está à esquerda da catraca são as nossas premissas, beleza? Essas premissas. E o que está à direita é a nossa conclusão, certo? Bom, quando nós realizamos um processo de dedução, nós deveremos, a partir desse conjunto de premissas, com a aplicação de regras de inferência ou regras de substituição, ou axiomas, né, dependendo do modelo que a gente está utilizando, o sistema, nós deveremos chegar até essa conclusão. Então, se a gente fizer isso, significa que o argumento é válido. Haveria uma maneira da gente fazer uma espécie de contraprova, de prova dos 9? Sim, haveria. Você poderia pegar essas premissas, né, essa conclusão, e montar uma condicional nesse formato aqui, certo? Bom, quando você fizer isso, você construir a tabela verdade, isso daqui vai ser uma tautologia, certo? Tautologia, ok? Mas aí tem aquela questão que eu já falei trocentas mil vezes para vocês. Se for uma fórmula com muitos símbolos proposicionais, a tabela verdade vai ficar gigantesca, você vai ter um trabalho danado, então é melhor mesmo você aprender o processo da dedução. Bom, às vezes você encontra na literatura matemática esse tipo de informação, esse tipo de fórmula. Aí você pergunta, ué, como é que esse sequente aqui só tem a conclusão? Cadê as premissas desse sequente? Nesse caso aqui, ele está simbolizando um teorema, certo? Teorema, beleza? É simbolizado dessa maneira, ou seja, você não tem premissas na simbolização de um teorema, tá certo? Só para a gente finalizar, lembrar o seguinte: vocês precisam ter cuidado para não confundir, né, algo como isso daqui. Vamos supor, eu tenho aqui um conjunto de fórmulas gama, né, e uma fórmula A e a conclusão de uma fórmula B. Isso daqui, e esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui, isso daqui está simbolizando o quê? Que essa fórmula B, ela é derivável do conjunto de fórmulas gama e da fórmula A? É isso que eu estou perguntando. Essa representação aqui está dizendo isso? Não, ela está dizendo que B é consequência lógica de gama e de A, certo? Então, isso daqui representa a consequência lógica. Quando eu trabalho com esse outro símbolo, certo? Aqui eu estou dizendo que B é derivável, né, de gama e de A, certo? Só que aí você deve lembrar do quê? Do teorema da completude e da corretude, certo? Então, se uma determinada fórmula B ela é derivável de um conjunto de fórmulas gama e de uma fórmula A, então B é consequência lógica desse conjunto de fórmulas gama e dessa fórmula A, certo? Esse é o teorema da corretude, se não me falha a memória, eu posso até ter me confundido. Bom, aí tem o outro teorema. Se B é consequência lógica
do conjunto de fórmulas gama e dessa fórmula A, então B deve ser derivável desse conjunto de fórmulas gama e dessa fórmula A, certo? Então, aí, só para refrescar a memória de vocês a respeito do teorema da corretude e da completude, que é algo que vocês não devem esquecer jamais nesse... Sem entender direito corretude e completude, eu vou ficar muito triste, tá bom? Bom, gente, com isso aqui, eu encerro essa nossa aula de hoje, certo? Essa nossa aula é a última aula do nosso semestre. Semestre não, desculpa, opa. É a última aula do ano, né? Do ano de 2020, esse ano que foi punk, foi pesado, né? E nós estaremos de volta em janeiro, dia 4 de janeiro, nós já temos aula novamente, aula normal. Lembrando que o semestre vai até o dia 25 de fevereiro, certo? Não custa nada lembrar, mas nesse semestre agora que nós estamos tendo toda essa perturbação, né, por conta dessa pandemia, foi dado a vocês o direito de trancar a disciplina até a penúltima semana de aula do semestre. Então, vamos dizer que até a semana do dia 15 de fevereiro vocês ainda podem trancar a disciplina, certo? Se você sentir que não tem condições de acompanhar a disciplina e tal, e que talvez, né, seja melhor fazer novamente, você pode trancar a disciplina até a penúltima semana de aula, se não me falha a memória, tá bom? Quero deixar para vocês os meus votos de um Feliz Natal, muito bom, né, que a gente possa aprender cada vez mais, que vocês continuem estudando cada vez mais, né, afinal de contas, vocês são o futuro do Brasil, né, todo estudante é o futuro do Brasil, tá certo? Albuquerque, as aulas presenciais, se até agora, né, não existe perspectiva de retorno das aulas presenciais, mas poderão acontecer mudanças daqui para lá, né? Como o Mavi está colocando aí no chat, pode ser que em março a gente volte, mas por enquanto não voltaremos, certo? Mas fiquem ligados para as informações da universidade, tá certo? Bom, então deixa eu só concluir aqui a minha mensagem de final de ano para vocês, né? Está sendo uma experiência muito interessante para mim, enquanto professor, esse tipo de aula. Gostaria muito de estar no presencial também com vocês, certo? E espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, apesar dos pesares, né? Não somente eu, mas todos os colegas estão fazendo o possível e impossível para se adequar a essa nova realidade, tá certo? Quem sabe no próximo semestre a gente melhore mais ainda. Aliás, é para melhorar, né? Tá bom? Então, um grande abraço a todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e a gente se encontra novamente no dia 4 de janeiro, será a nossa primeira aula do ano, dia 4 de janeiro, tá bom? Feliz Natal, bom Ano Novo, e fiquem bem, tá certo? Grande abraço, gente. E quem ainda não deixou a presença, por favor, registre a presença aí, certo? Se alguém quiser falar, quiser abrir o microfone para deixar seu Feliz Natal, seu Feliz Ano Novo, aproveita aí. Vixe, o João Paulo já saiu da reunião. Certo? Então, um grande abraço, gente. Fiquem bem, viu? Se cuidem. E não esqueçam dos cuidados, né? Lavar as mãos, usar máscara, né? Mário, você vai passar, Mário. Você vai passar. Tenha fé. Homem sem fé, pelo amor de Deus. Tchau, tchau, gente. Um abraço.